Galera do YouTube, bem-vindos ao Yuri Vlogs, seu canal de teologia e daily vlogs. E hoje estamos aqui para mais um vídeo da série teológica. Hoje vamos estar dando continuidade. Não se trata mais de um vídeo introdutório, digamos assim. Vamos avançar um pouquinho no assunto e vamos falar o que é revelação. Antes de mais nada, um salve a todos aí inscritos no meu canal, principalmente os novos inscritos que estão se inscrevendo agora. Agradeço muito. E entrando direto ao assunto, revelação, vamos falar sobre algumas características, os dois tipos básicos de revelação, a história da revelação, o que é revelação, e a visão, sendo mais exato, a visão da Igreja Católica sobre revelação em outras religiões, as religiões não cristãs. Então, basicamente é isso. Vamos ao vídeo. As características da revelação. A revelação tem por características ser a manifestação de alguém para alguém. Esse é o sentido básico da palavra, ao menos nesse contexto que a gente está explicando, contexto teológico. Manifestação de alguém para alguém, sendo assim, a revelação divina é a manifestação de Deus para a humanidade. Portanto, não é o homem quem descobre Deus, e é Deus que se manifesta à humanidade por iniciativa própria. A revelação ocorre através da palavra. Há dois tipos, basicamente, de revelação. A revelação natural, a primeira delas, é a revelação que se dá por meio da ordem regular da natureza. Nela se encaixa também a lei natural, que está dentro da consciência humana. Essa revelação, ela basicamente é a mais abrangente das duas. Ela está disponível, sempre esteve disponível a toda a humanidade. Por quê? Para os romanos, os gregos e todas as civilizações que não são Israel, que não é propriamente Israel, Deus, você pode pensar, Deus não era possível de ser conhecido por esses povos, que não era antes dos apóstolos possível de ser conhecido. Por isso aquele versículo: ide, pregai por todas as nações. Aquelas nações não conheciam Deus, Deus monoteísta propriamente dito. Mas existia assim uma via. A revelação natural se trata daquela revelação que está contida na própria criação. O que quer dizer com isso? A partir da própria criação, a partir das próprias criaturas, você conhece o Criador. Isso é uma versão mais dentro da filosofia, 5 vias de São Tomás de Aquino. Eu vou estar postando na descrição. Um outro vídeo talvez eu explique isso, as 5 vias de São Tomás de Aquino. Então, a partir da natureza, de toda a obra criada e da própria criatura, da criação e das próprias criaturas, é possível conhecer o Criador. Nisso que consiste a revelação natural. A revelação acontece na criação, dentro da própria criação. E também você pode pensar, mas daí você conhece Deus a partir da criação. E como você conhece as regras morais, as normas, tal como nos 10 mandamentos? Essas normas estão, de certa forma, dentro da própria consciência humana. A gente encara, claro, os valores como sendo universais,
estão contidos dentro da consciência humana. Não necessariamente eles precisavam ter acesso aos 10 mandamentos, por exemplo, para eles saber que matar é errado, roubar é errado, desonrar pai e mãe é errado. Isso, de certa forma, já estava dentro da consciência moral deles. Um exemplo. Será mesmo que dentro do Império Romano, o direito romano permitia que você matasse ou roubasse? Não. Então, mesmo eles não tendo acesso a essas regras, estão contidas dentro do Antigo Testamento, a maioria delas, eles já tinham na consciência o que é certo e o que é errado. Então, nisso se consiste a revelação natural. A revelação que está dentro da natureza, independente da próxima, que é a revelação histórica. A revelação histórica é a auto-revelação de Deus durante alguns períodos da história. E se deu principalmente em Israel, mas não somente Israel. Deus se revelou em Israel, povo escolhido. Escolhido aqui, eu não quero dizer, Israel era o preferido, tal. Escolhido para uma missão. Israel foi um povo escolhido para uma missão, que era converter todas as nações, tornar-se Deus conhecido por todas as nações. Então, Israel é um povo frágil. Isso aqui eu não vou explicar agora, vou estar explicando sobre o que é a história da revelação. O que é interessante você saber, isso não aconteceu só em Israel, aconteceu em alguns eventos isolados dentro da história da humanidade. Por exemplo, no caso do Deus conhecido de Epimênides. Talvez seja o tema do próximo vídeo semana que vem. Já revelando já. Então ele se deu na Grécia. Eu vou explicar o caso depois, hoje não. Se deu na Grécia esse caso do Deus conhecido de Epimênides. E também pode ser considerado uma revelação na história de Deus. Depende também do seu ponto de vista, do seu bom senso. Deus, então, principalmente em Israel, mas não só nele. E para os outros povos que não eram Israel, claro, todos os outros praticamente, politeístas, acreditavam em vários deuses, Deus também poderia ser conhecido, só que através da consciência e da ordem natural da criação. Então, basicamente, esses dois tipos de criação, revelação natural e revelação histórica. Agora sim, o que é a história da revelação. A história da revelação basicamente compreende desde a escolha de um povo por Deus, que é no caso Israel, a libertação desse povo, até a chegada e o ministério público, principalmente, de Jesus Cristo. Sua plenitude da revelação. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Em tudo igual a nós mesmo, menos no pecado. Então, Jesus é a plenitude da revelação. Ali você tem a plena revelação. Mas a revelação já começa desde a escolha de um povo, a sua libertação e a sua tendência monoteísta de seguir os passos, os mandamentos de Deus. Então, Israel acaba sendo o ponto de saída ali da revelação, que acaba depois sendo espalhado para os outros povos durante as viagens apostólicas, acaba se dando conhecido.
Israel basicamente é como se tivesse guardado aquela revelação, guardado sua fé, guardado sua crença durante um longo período de tempo, e porém não espalhou. Até a chegada de Jesus. Jesus havia dito, agora eu não lembro o versículo, mas se eu lembrar eu vou estar deixando depois aí na tela. Ide e espalhai a boa nova para todas as nações. Que Israel antigo não fazia, os judeus não são proselitistas, como havia dito. Eles não procuram converter as pessoas. A religião é mais um mecanismo, um fator ali nacional naquela época. Não era uma coisa para ser espalhado para todos. Então, é assim que se dá a revelação na história. Essa é a história da revelação, desde a escolha de um povo até a plenitude da revelação que é Jesus Cristo. A gente vai encontrando gradualmente a revelação, primeiro em Israel, depois se espalha para outros povos. E basicamente essa lição da história da revelação. Como a Igreja Católica vê a revelação divina em outros povos? Bom, como eu citei, por exemplo, no caso de Epimênides, o Deus desconhecido, nas outras religiões, a revelação também existe, mas de forma mais fragmentada, não é uma forma consistente como temos na Israel, na religião judaica, na religião cristã, nem na religião judaica, para falar a verdade, na religião cristã. Porque os judeus eles não acreditam em um Cristo, então a Igreja Católica não atribui a eles uma plenitude também da revelação, uma revelação completa. Então todas as religiões acabam tendo umas mais, outras menos, sementes daquilo que é revelação divina. Por exemplo, esse caso que eu citei na mitologia grega, se assim eu posso dizer, a religião grega. O deus desconhecido Epimênides acaba como sendo uma semente da revelação divina. E isso está dentro de um documento da Igreja Católica, do Concílio Vaticano II. Eu vou estar deixando o link na descrição desse documento. Então Deus revelou também a outros povos. Só que acaba que essa revelação só culmina mesmo a ser plena dentro da religião cristã. É assim que a Igreja Católica vê oficialmente. A revelação só é plena dentro da religião cristã. Então, todas as religiões acabam sendo um caminho que direciona a religião cristã. Gostaram? Então, é claro que, como eu acabei de dizer, Jesus Cristo é a plenitude da revelação. E é só a religião cristã que segue Jesus Cristo. Ou pelo menos deveria. Tem alguns cristãos que não, mas deveria. Então, só a religião cristã tem a plena revelação. As outras têm sementes da revelação, que são úteis também. É assim que a Igreja Católica vê oficialmente. Algumas mais, outras menos. Os judeus também estão bem próximos aí, que foram um povo que guardou a revelação por muito tempo, só que não aceitam Jesus como Deus. Se bem que algumas denominações cristãs também não veem Jesus como Deus, mas daí já é outra história. Então, galera, é isso, basicamente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, como sempre, eu peço para dar um joinha, se inscrever aí no botão vermelho embaixo e compartilhar também.
dar sugestões aí nos comentários sobre os próximos vídeos. Eu ficarei muito grato se vocês puderem fazer isso. Obrigado de coração por estar assistindo esse vídeo. Obrigado a todos os inscritos, os novos inscritos, ao pessoal que vem acompanhando, mesmo que não sejam inscritos, estão assistindo esse vídeo. Obrigado de coração. E até a próxima. Deus abençoe.